Queridos, nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor, no livro de Colossenses. Colossenses, eu vou ler o capítulo 1, mas eu vou falar de todo o texto, de toda a carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. E essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Das poucas cartas que ele escreve para uma igreja que não foi ele que fundou. Essa igreja foi fundada por Epáfras, que era um companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Epáfras visita o apóstolo Paulo na prisão, conta para ele o que estava acontecendo na igreja de Colossos, que Epáfras tinha fundado. O apóstolo Paulo estava preso nessa época, e aí Epáfras foi visitá-lo e conta: Paulo, a igreja está linda, está todo mundo bem, só que está acontecendo isso como uma dificuldade. Ele conta as coisas boas e conta as coisas ruins também. Essa carta é uma resposta à visita de Epáfras ao apóstolo Paulo na prisão, ao compartilhar de como ia a igreja. Então, o apóstolo Paulo responde e tenta ajudar a igreja através dessa carta. Vamos ler, então, o capítulo 1? Eu, Paulo, fui designado para uma tarefa especial por Cristo, como parte do plano de Deus. Meu amigo Timóteo e eu saudamos os cristãos e os persistentes seguidores de Cristo que vivem em Colossos. Que tudo de bom da parte de Deus, nosso Pai, seja dado a vocês. O apóstolo Paulo começa saudando a igreja. E ele faz uma saudação bem amistosa. Afinal de contas, ninguém nunca tinha visto a cara dele, né? Ele tinha que se apresentar de uma forma amistosa. Não dava para ele chegar chutando o balde como ele chegava nas igrejas que ele mesmo fundou. Você já viu a diferença dessa carta, da saudação dele, dessa carta? Há algumas outras igrejas que ele fundou, ele fala assim: oi, meus irmãos, eu aqui, Paulo, saúdo vocês, estou preso pela graça de Deus e por causa de vocês. Muitas igrejas ele começa saudando a carta dessa forma. Aqui não. Aqui ele começa uma saudação bem amistosa, para que as pessoas já abrissem mais os seus ouvidos para aquilo que ele ia falar mais à frente. Continuando no versículo 3, nossas orações por vocês são sempre de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Messias, por vocês. E continuamos a receber notícias da sua fé, alicerçada em Cristo Jesus, e do amor que vocês demonstram a todos os cristãos. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês hoje como na primeira vez em que a ouviram. Não diminuiu nem enfraqueceu com o tempo. É a mesma em todo o mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do Deus que está em vocês, vocês passaram a querer sempre mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época em que aprenderam do nosso amigo Epáfras. Ele trabalha como ninguém, sempre fiel na obra de Cristo. Eu poderia depender dele a vida toda. Foi ele quem nos contou como o amor se aperfeiçoou na vida de vocês pelo Espírito. Então, aqui ele conta por que ele está escrevendo a carta. Ele fala assim: olha, o que vocês estão vivendo hoje é real. Ele está legitimando, olha como o apóstolo Paulo foi sábio, ele legitima o que as pessoas estão vivendo. E o evangelho que elas estão vivendo. E aquilo que já foi revelado a elas. E eles falam: o amor de vocês não mudou, é o mesmo, desde que vocês ouviram a mensagem do meu amigo Epáfras, até hoje. Então o apóstolo Paulo, ele sabiamente primeiro ganha o coração daquelas pessoas. E isso a gente já pode aplicar para algo na nossa vida, meus irmãos, que diz respeito aos nossos relacionamentos. A gente nunca vai conseguir ser exemplo, ser modelo para alguém, que alguém veja Cristo em nós, se nós não temos o coração daquela pessoa. Por isso que enquanto cristãos, nós precisamos
mais do que ninguém, amar as pessoas. Amar não de palavras, amar com atos, se importar de verdade, sabe? E isso que o apóstolo Paulo faz aqui, ele não está manipulando ninguém nem nada. Ele sabe que ele precisa reconhecer aquilo que aqueles irmãos estão vivendo, para que, a partir daí, talvez ele possa ser ouvido através de uma carta. Porque ele estava numa geografia completamente diferente daquelas pessoas. E, às vezes, a gente está na mesma geografia de muitas pessoas do nosso trabalho, na nossa faculdade, ao nosso redor, e a gente não consegue comunicar a mensagem. Às vezes, eu fazia muito isso, eu comunicava a mensagem pela mensagem, de forma assim, a achar que a mensagem não passava por mim. Eu comunicava a mensagem pela mensagem, mas a mensagem, antes dela alcançar o coração da pessoa, ela passa por mim. Porque enquanto eu falo, a pessoa filtra o que eu estou falando por quem eu sou. E por como eu me relaciono com ela. Olha que sensacional isso aqui. Isso aqui tem a ver, estou falando algo até uma análise psicológica aqui e terapêutica para vocês. O apóstolo Paulo não tinha essa sabedoria, era o Espírito Santo. Era Deus. Era inspirado. É por isso que fala que toda a Escritura é inspirada. Se fosse Paulo por Paulo, ele quebrava o pau de vez e ponto, acabou, entendeu? Mas não, a Escritura é inspirada. Ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Essa semana o pastor André respondeu uma pergunta interessante. As pessoas falavam assim, pastor, por que na Bíblia não fala sobre as galáxias, sobre outros planetas, etc. e tal? Ele respondeu porque a Bíblia não é um livro de geografia, mas eu pensei que talvez eu responderia porque naquele tempo não existia conhecimento suficiente para falar sobre isso. Ninguém tinha esse conhecimento. Ninguém tinha noção de que essas coisas existiam. Então, é por isso que a Bíblia não fala. Porque as pessoas vivem aquilo que elas, na época que elas estão e aquilo, o conhecimento que elas têm para aquela época. Então, o apóstolo Paulo fazer isso aqui é algo inspirado pelo Espírito, meus irmãos, amém? Isso é claro para vocês aqui? Vamos a partir do versículo 13. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos da escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama. O Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que nós estávamos condenados a repetir. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele. E nele encontra propósito, meu Deus. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá. Elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte, de sangue derramado na cruz. Meus irmãos, do versículo 13 ao versículo 20, isso aqui é um poema. Alguns estudiosos acreditam que isso era até cantado entre as comunidades cristãs da época. Eu vou tentar ler uns versos em outra versão aqui, porque nessa versão ela é mais para as pessoas entenderem de pronto, essa versão que eu estou lendo. E eu vou ler numa outra versão aqui já com vocês, para vocês verem a poética que existe nesse texto. Tá? Então, o apóstolo Paulo faz uso de um poema que já existia, traz para o pessoal escutar, e é um poema, é um cântico, eles acreditam que era um cântico que algumas igrejas cantavam. Está evidenciando quem Cristo é. Mas está evidenciando quem Cristo é de uma forma tão poderosa que só se a gente estudar nós vamos perceber. Vocês animam a estudar comigo, então, nesses próximos 20 minutos? Vamos lá. Olha só, gente, no versículo 15, quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. O apóstolo Paulo falar isso para aquele povo com cultura judaica
implícita, impregnada neles, falar que quando se olha para o Cristo, se vê o Deus invisível, era complicadíssimo de entendimento. Porque hoje nós temos um entendimento da Trindade. Chegou até nós, mas isso só foi desenvolvido lá em Constantino, na igreja a partir de quando Constantino tomou a frente, né, do império. Começou a desenvolver a doutrina da Trindade. Naquela época que o apóstolo Paulo fala aos Colossos, não existia esse entendimento. Então, imagina a cabeça deles, olhar para Jesus é ver a imagem de Deus invisível. Ora, então logo Jesus é Deus. Como Jesus é Deus, se ele é o Filho e Deus é o Pai? Então, essa revelação de que Jesus é Deus é traga para aquela igreja. Não que isso não tivesse sido falado antes, mas quando ele traz os atributos de Deus para Jesus, aquela igreja passa a ter uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva do Deus a que eles estavam servindo, do Deus que tinha sido apresentado a eles. Ora, Jesus não era só mais o Messias, ele era o Messias e o Deus invisível que eles tanto ouviram falar. É poderoso demais. Você imaginar que Deus desceu da sua glória, morou na barriga de uma mulher pecadora e habitou entre nós. Ouvir isso pela primeira vez causou um impacto neles. Agora, olha o que ele fala. Quando olhamos para o Filho, nós vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Nesse momento em que ele está discursando isso aqui, até então não tem algo temporal sendo dito. Ele está falando ainda num tempo que não pode ser medido. Porque está falando aqui que Jesus é Deus. Antes que tudo tenha sido formado, ele já era. Ele é o visível e o invisível. E tudo que foi feito para ele. Isso, para nós que somos aqui do Ocidente, fica um pouco distante, mas deixa eu chamar vocês aqui por que Paulo estava trazendo para eles. Quando fala que Jesus era o primogênito e tudo que foi feito para ele, para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo era muito claro. O primogênito naquela cultura era quem tinha tudo que o pai tinha construído, tinha sido para aquela pessoa. Então, quando Paulo apresenta Jesus como o primogênito da criação, logo fica entendido que tudo o que existe, inclusive eles, tinham sido feitos para quem? Para Jesus. Então, o apóstolo Paulo está trazendo a grandiosidade de quem Jesus era para os colossenses. Mas, Priscila, peraí, você não estava dizendo que a igreja estava indo bem? Estava. Qual que era o problema que eles estavam vivendo? Alguns problemas doutrinários dentro da comunidade e alguns problemas vamos assim dizer, de defesa da fé, que eles estavam precisando ter naquele momento. Porque a cultura politeísta era muito comum, gente, para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo. Pensa aqui comigo. Eles já tinham adorado todos os deuses do Egito. Eles já tinham adorado todos os deuses do próprio império. Eles tinham vários. Tinha Afrodite. Tinha o deus do dinheiro, tinha vários deuses com vários pedestais. Então, Jesus, muitas vezes, era visto como mais um deus. Pensa em vários deuses assim, ó, Afrodite, Apolo. Lembra para mim aí mais alguns nomes, quem sabe? Atenas, qual mesmo, Bebete? Sim, já ouvi falar desse deus, Marcos. Zeus. Todos esses deuses eram comuns para esse povo. E estava cada um no seu pedestal. Quando precisava de pedir por dinheiro, pedia para o Deus do dinheiro. Quando tinha algo relacionado a sexo, pedia para Afrodite. Quando tinha algo relacionado ao tempo, às catástrofes, pedia para Zeus. E quando precisava ser salvo do pecado, pedia para Jesus. Vocês entendem que era muitas vezes esse o lugar que Jesus tinha para esse contexto, para essas pessoas? Por isso o apóstolo Paulo precisa apresentar Jesus dessa forma, nessa magnitude. Ele está dizendo com isso que todos os poderes, todas as autoridades, todas as referências foram feitas para quem? Para o Filho. Logo ele coloca o Filho num patamar mais elevado do que todas as outras coisas. Então ele coloca Jesus no lugar em que ele tinha que estar e ele mostra para a igreja de Colossos que é aí. Vocês estão errando aí. Vocês estão deixando a cultura falar mais alto.
Deixa eu falar para a cultura para vocês. Qual que era a cultura que imperava naquele tempo? As pessoas era muito parecida com a cultura da Índia, que tem até hoje. A Índia hoje, se você for lá, as pessoas elas são divididas em castas. Você nasce numa casta X, você tem direito a X coisa. Você nasce numa casta Y, você tem direito a ser escravo. Escravo você vai ser, não vai mudar, ponto, acabou. Não muda, não pode mudar, porque a sua casta que você nasceu não te permite mudar para nenhum outro lugar. Naquele tempo, e nesse contexto de Colossenses, as pessoas valiam pela cultura que elas tinham, pelo poder socioeconômico que elas tinham também, e pela família que elas tinham nascido. E aí, o apóstolo Paulo vem aqui no versículo 14, olha só, eu vou ler agora em outra versão. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas, porque por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais. Versículo 17, antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Então, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Então, não é pelo que eles eram, nem pelo poder aquisitivo que eles tinham, nem pela família que eles tinham nascido, mas agora era por meio da cruz. Então, o apóstolo Paulo precisou delimitar certas coisas para que eles entendessem o que ele ia falar mais à frente. Então, é isso que ele estava dizendo. Ele está fundamentando as bases do cristianismo, do evangelho. A partir daí, eu queria que vocês lessem comigo versículo 6 do capítulo 2. Versículo 6 do capítulo 2. Ele vai continuar, então, ele fundamentou as bases, ele disse do que a igreja tinha que ter expectativa, em quem estava a sua expectativa. E ele vem dizer, meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. Então, ele deu uma aula sobre quem Cristo era, sobre o fundamento da igreja onde deveria estar, sobre o poder da igreja onde estava, que ele fala, bom, agora a aula acabou. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Agora vão, peguem todo esse Cristo que eu apresentei a vocês e vivam ele. Vivam como quem tem esse Cristo dentro de si. E nessa versão, ela é tão direta que ela fala, a aula acabou. Vão e vivam. Vão e façam o que eu disse para vocês. A clareza do evangelho que chegou até vocês, o Messias, aquele que veio reconciliar e não dividir, vocês precisam viver isso. E mais à frente, ele vai tratar de outras questões, mas eu vou ficar só até aqui. Então, agora que eu fiz essa pequena introdução, eu quero falar para vocês algumas coisas práticas. O conhecimento que cada família tinha, que cada um tinha, definia aquelas pessoas na sociedade. O apóstolo Paulo vem e fala, não é o seu conhecimento que te define, não é a sua conta bancária que te define, não são os seus amigos, a sua influência que te define, é quem você é em Cristo que te define. Cristo coloca todos em pé de igualdade. Ele é o fundamento que ressignifica a humanidade.
Nós estamos todos aqui, ricos e pobres, em pé de igualdade. O pastor, a pastora, o presbítero, o irmão que cuida do Kids ou que está na recepção, estão todos em pé de igualdade, porque Cristo é tudo em todos. Então, o apóstolo Paulo deixa isso claro para eles. Então, vocês não podem mais viver a partir dessa perspectiva. Existe uma outra. Então, não é mais pelo que vocês têm, mas é pelo fato de vocês serem humanos. Então, Cristo supera as inimizades e separações. Então, se porventura eu e você temos alguma separação com alguma pessoa, porque é ou não cristã, é ou não conhece a Cristo, ele diz que não. Todos agora estão em pé de igualdade com Cristo. Isso, para nós, às vezes, fala assim, não, Priscila, tudo bem. Mas, na prática, às vezes, nós não temos esse entendimento. Na prática, às vezes, a gente não trata as pessoas em pé de igualdade. Às vezes, a gente está vivendo de uma certa forma e a gente acha que Deus tem que ter um compromisso específico comigo, naquela situação que eu estou vivendo. Deus tem que ser a minha provisão naquele momento. E eu ouvi uma pessoa compartilhar algo comigo essa semana, falou assim, Priscila, por que eu estou vivendo isso aqui na minha vida? Já era para eu ter melhorado. Eu já investi tanto, já fiz tanto. E há um tempo atrás eu tinha recebido uma outra pessoa conversando assim, Priscila, eu não sei se amanhã eu vou ter comida lá em casa. E aí, gente, a minha cabeça, às vezes a gente como pastor, a nossa cabeça gira, porque tem um que fala assim, já era para eu estar mais próspero nessa área. E o outro fala, Priscila, não sei se vai ter comida na minha casa amanhã. E aí, a gente perde a noção do quanto a gente já tem, do quão abençoado a gente já é. Porque a Terezinha falou um negócio no Encontro de Mulheres e é muito real, tem a ver com isso. Tipo assim, ela leu um trecho de um livro, ela falou assim, se você tiver 100 curtidas, você não vai estar feliz hoje. Porque amanhã você vai querer 200 curtidas na sua postagem, e depois de amanhã 300. E se eu tenho R$100 hoje na minha conta, eu não estou feliz hoje, porque amanhã eu vou achar que Deus está injusto comigo, não está me prosperando mais, porque agora eu quero R$200, eu não quero mais 100. Aí a gente não lembra do todo, do poder dessa verdade do apóstolo Paulo, que Cristo é tudo em todos. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que talvez a gente é mais abençoado do que a gente podia imaginar. Da gente ter o pão na nossa casa para comer de manhã é uma grande bênção. A gente ter a comida para a gente jantar, para a gente almoçar, é uma grande bênção. E às vezes nós estamos insatisfeitos, olhando para nós mesmos e buscando sempre mais pela nossa perspectiva individualista, e a gente esquece que existe um todo. Que para mim hoje ter R$100 na conta é pouco, mas para a pessoa do lado ter R$100 na conta é muito. E a gente precisa lembrar de que Cristo é tudo em todos. E aquilo que você tem hoje é exatamente o que você precisa hoje. Porque se você não precisa, se você tivesse mais, deixa eu reformular. Se você precisasse de mais do que você tem hoje, Deus já tinha te dado. E o apóstolo Paulo, de certa forma, agora eu estou aplicando todo o conhecimento que eu trouxe aqui, ele vem dizer isso para essas pessoas. Não é pelo que você nasceu, a família que você tem, o dinheiro que você tem na conta, ou o que você não é, ou o que você é. É pelo que Cristo é. E quando a gente lembra que Cristo é isso, a gente traz essa memória. Olha, Cristo é o que eu preciso hoje. A família que eu tenho hoje é o que eu preciso hoje. Porque aí a gente vai comparar com quem perdeu tanta gente nessa pandemia. Aí a gente reclama da mãe, do pai, do marido, do filho, de um tanto de gente. Mas, meu irmão, se tivesse perdido essas pessoas, como você estaria hoje? As pessoas que você tem são as pessoas que você precisa ter hoje. E se você não as tivesse, e eu me vejo nessa situação diariamente, porque um menino de 4, uma menina de 1 ano, é cansativo demais, gente. Tem hora que eu lembro assim, Jesus Cristo, meu anticoncepcional está em dia? Tá, porque se vier o 3º, eu vou enlouquecer. E tem dias de caos que eu venho isso na minha cabeça.
Aí eu falo assim, eu quero sair, eu quero ter um tempo para mim, não sei o quê, eu estou cansada. E o Espírito Santo vem daquela forma tão doce e mansa e fala, lembra como era a sua vida antes dos seus filhos? Você consegue lembrar? Pensa quando eles não estiverem aqui mais. Eles vão crescer, Priscila. Você não está criando eles nem para você. Quando eles fizerem 18 anos, eles vão te dar beijo. Tchau, não querem saber de você mais. Aproveita que eles estão aqui. Limpa e lava e arruma a bagunça 10 vezes. Porque eles estão aqui. E se eles não tivessem, filha? Sabe, gente? É isso, às vezes, que a gente precisa lembrar. A gente tem o que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo hoje. Se você precisasse de mais alguma coisa, você crê que Deus vai te dar? Eu creio demais. Que no dia que eu estiver precisando mesmo, porque o meu precisar é capitalista demais, é selvagem demais para se comparar com o precisar de Deus. Porque o meu precisar está, quando eu falo que eu preciso de algo, o meu precisar, ele está imerso numa cultura capitalista. Às vezes eu não preciso, eu acho que eu preciso. A sociedade me diz que eu preciso. Se eu estou uns quilinhos a mais, a sociedade me diz que eu não posso estar esses quilinhos a mais. E eu me cobro. E eu falo, Jesus, por que o Senhor... Olha só como é que são as coisas. Olha como que o diabo age hoje, gente. Você vê todo dia gente magra, essa é a tendência, é assim que tem que ser, sarado, fitness, pá. E aí você não se vê nessa condição. E isso você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Você não se vê nessa condição. Logo, você culpa a Deus, fala, poxa, Deus, mas o Senhor não dá nem um tempinho para ir na academia? Eu tenho que lavar, tenho que passar, tenho que cozinhar, tenho que trabalhar, fazer hora extra aqui nesse Uber, Jesus. O Senhor não me dá tempo para fazer nada, não consigo malhar, não consigo fazer nada. Me ajuda, me prospera para poder ser fitness. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Jesus, eu preciso de um carro novo. Mas por que você precisa de um carro novo? Porque eu estou imersa numa sociedade que me diz que tudo que eu tenho aqui hoje é descartável. O celular é feito para acabar com 2 anos, tá? O seu iPhone. Essa porcaria aqui, daqui a pouco acabou. R$3.000. Daqui a 1 ano dá problema. E o iPhone dá um tipo de problema que se você manda consertar, ele volta pior. Quem já viveu isso aqui? Você manda consertar um iPhone para você ver, ele volta pior. É tipo assim, não tem jeito. O Mark Zuckerberg, Deus o tem em bom lugar, ele desenvolveu um negócio para, tipo assim, é para consumir. E tem... Desculpa, os milionários estão na minha cabeça. O Steve Jobs. Ô, gente, desculpa. O Steve Jobs, Deus o tem em bom lugar, desenvolveu um negócio para você ter ele durante 2 anos. E se você tentar ter ele 3, meu irmão, você vai gastar mais. Na hora que seu iPhone der problema, você passa para frente. Porque na hora que você mandar consertar, ele vai durar mais 2 meses, acabou de novo. E o dinheiro que você investiu no conserto já podia ter guardado para a parcela do próximo. Seu Motorola, seu Samsung deve estar no mesmo nível. O Vitor me falou esses dias que a Apple tinha tirado o carregador de quando você compra o celular, não vem carregador mais, tem que pagar R$200 no carregador. Aí o Vitor disse que está sendo assim agora também com os outros, né, Vitor? É isso. Aí você acha que você precisa, mas é porque você está imerso numa sociedade que te diz o tempo todo que você precisa, que você precisa, que você precisa, que você precisa. E é por isso que o apóstolo Paulo vem lembrar as pessoas de quem elas são e de quem Cristo é. Porque isso tem que entrar tanto dentro da gente, para que quando a gente estiver imerso nesse contexto, a gente não se contaminar. Porque senão a gente perde o foco. Aí, em vez de preocupar com o órfão e com a viúva, a gente está preocupado com a gente mesmo. Porque nós estamos imersos numa sociedade que diz que a gente é maravilhoso demais e que a gente merece ser feliz. E a gente ouve isso o tempo inteiro. E a mensagem do Cristo crucificado é outra. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo fala aqui, para solucionar o problema dos colossenses, é lembrá-los de quem o Cristo é. E o que eu quis fazer humildemente nessa manhã é lembrar vocês quem o Cristo é. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é o primogênito.
Então tudo é para Ele. Esse mundo é o mundo de Deus que foi feito para o Filho. Eu e você estamos aqui não por opção própria, mas porque o próprio Deus nos coloca aqui e beleza. É como se tivesse um desenho, uma pintura. A Bebete é artista plástica. Quando ela tem uma tela na frente dela, se ela quiser colocar a tela de rosa, vermelho, roxo, amarelo, acabou. Ela é artista e ai de mim se eu for falar com a Bebete que ela tem que pintar de azul e não de rosa. A tela é dela. Ela pegou a tela, é dela. Esse mundo é o mundo de Deus, que foi feito para o Filho e não para mim e para você. Isso é difícil, mas é verdade. Esse é o mundo de Deus que foi feito para o Filho. Tudo foi feito para o Filho, inclusive eu e você. Por isso que viver na perspectiva de que nós temos que ter algo é enganoso. E é por isso que o diabo hoje, em 2022, não quer tirar crente da igreja. Ele quer confundir a identidade do crente dentro da igreja. E quanto mais ele confunde a identidade do crente dentro da igreja, mais se espalha, porque um contamina o outro. Satanás não quer tirar ninguém da igreja mais. Isso era na década de 80. Sexo, drogas, rock and roll, 70, 80. Aí ele agiu assim. Hoje não. Hoje ele quer deturpar a identidade de quem nós somos. Para que a gente fique perdido no nosso próprio entendimento e não viva o que Deus espera de nós enquanto cristãos. Isso é muito forte, mas é necessário. E vivermos no mundo de Deus não quer dizer que não tenhamos direito a desfrutar das coisas boas que estão aqui. A gente só não pode confundir as coisas boas do reino com as coisas boas daqui. E aí que está o X da questão, e eu quero poder falar mais disso com vocês, mas o meu tempo acabou, mas eu quero pregar mais essa carta. Isso é só o capítulo 1. Porque a igreja de Colossos estava indo super bem, o apóstolo Paulo reafirma isso, está tudo certo com vocês. E os problemas que estão aí, sabe por que eles estão aí? Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Esse aqui é o Cristo. E a gente, quando está vivendo problemas na nossa vida, a gente só tem que lembrar de quem o Cristo é. De quem Deus é. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. Acabei de compartilhar com vocês que eu estava num momento de angústia essa semana. E ainda estou. Não passou. Mas é por isso que a gente vem aqui para renovar a nossa mente. Para ouvir de novo de quem Cristo é. É por isso que a gente precisa de uma célula. É por isso que a gente precisa dos nossos irmãos. Para lembrar quem esse Cristo é e quem Ele nos chamou para ser. Vamos ficar de pé no nosso lugar para a gente orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã, Jesus. Obrigada pela Tua graça que nos alcança, que é suficiente para nós, que nos restaura, que nos refrigera, que limpa o nosso coração, que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos. Senhor, que possamos entender a realidade da Tua verdade, a realidade de quem Tu és. Mostra-nos, ó Cristo. Mostra-nos, ó Cristo, que foi pregado naquela cruz pelos nossos pecados, Pai. Que possamos olhar para o Senhor todos os dias, quando nos faltar, ou quando nós tivermos. Que quando nós tivermos, nós possamos ter com a consciência de quem o Senhor é. De que aquilo não nos tem. E quando nós não tivermos, que também possamos entender que não temos ainda, mas o Senhor permanece o mesmo. Isso se aplica na nossa família, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa vida financeira, no nosso trabalho. O Senhor é em tudo. O Senhor é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que se fez seria real. Que o Senhor possa nos lembrar disso todas as manhãs, para vivermos conforme a Tua vontade, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Tu és digno da nossa vida, Senhor. Queremos entregar as nossas coroas aos Teus pés. Queremos entregar as nossas inquietações aos Teus pés. As nossas inquietações, as nossas aflições, aquilo que nós não somos e aquilo que nós já somos. Entregamos as nossas coroas aos Teus pés nessa manhã. Troca o Teu fardo com o nosso, Jesus. Às vezes o nosso está pesado demais porque ele está confuso nas questões dessa terra.
Lança sobre nós o teu fardo que é leve, porque ele diz respeito às coisas que são preciosas para o reino do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, as consolações do nosso Deus e Pai, estejam com todos vocês, com a Israel de Deus, até que Ele venha, em nome de Jesus. Me perdoe, eu esqueci de perguntar quem está visitando a gente hoje. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Só faz um sinal assim, de oi para mim, deixa eu ver. Oi, bem-vindo, viu? Deus te abençoe, volta mais. Nós queremos conversar mais com vocês depois. O Vitor vai passar um negocinho aí para você, se você quiser anotar o seu telefone, para a gente poder te dar um oi depois. Deus abençoe vocês, até domingo que vem, em nome de Jesus.